Vamos então dar continuidade, e hoje nós devemos terminar ainda esse assunto, percepção e sensações dos espíritos. Na semana passada, então, nós paramos aqui, Kardec está falando, né, e nos esclarecendo a respeito de como é essa sensação que os espíritos, o que a gente sente. Então nós vimos que a dor física, as sensações físicas, elas existem por conta do corpo, quando estamos encarnados. A partir do momento, né, que nós deixamos esse corpo e nos tornamos apenas espíritos, o que acontece? A gente já não tem mais não sente mais aquela dor, nem aquela sensação de frio, de calor, de seja lá do que for. Mas nós temos a impressão que sentimos. Então é o que Kardec está esclarecendo aqui para nós, né? Que por termos vivido isso enquanto estávamos encarnados, ou seja, termos sentido essas dores, termos sentido o efeito no corpo físico, e agora sem o corpo físico, onde seria o local da dor, nós temos as sensações. Então ele está dizendo para nós assim: já vimos que esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, né? Está falando aqui das dores, dos sofrimentos pelos quais nós vamos passando nessa nossa empreitada aí. E ele diz que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, ou seja, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Então, quanto mais nós estivermos nos conscientizando de que não somos esse corpo, mas sim um espírito que vai sobreviver a esse corpo e que essas dores, esses sofrimentos pertencem a esse corpo e vão ficar, se nós estivermos trabalhando isso na nossa mente, na nossa cabeça, quando desencarnarmos, nós não vamos ficar nesse desespero sentindo ainda tudo isso que sentimos agora. Por quê? É aquilo que nós já vínhamos estudando aí nas sextas-feiras passadas. A dor física pertence ao corpo. O que continua no espírito é a sensação daquela dor pela qual ele passou. Então ele diz, depende dele, né, do espírito, afastar-se dessa influência desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade da escolha entre o fazer e o não fazer. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Fácil, né? Muito fácil isso que ele diz aqui. Deixe dominar as nossas paixões animais. Não ter mais ódio, não sentir mais ódio, não sentir mais inveja. Moleza, né, negrão? Não sentir mais inveja, não sentir ciúme. Olha que ciúme é uma coisa que é difícil você encontrar alguém que não tenha, né? Não ter mais orgulho. É não se deixar dominar pelo egoísmo. Pois é, né, Dudu? Não é só a Laura, não. Muitas e muitas gentes aí estão assim, com esse sentimento, o sentimento do egoísmo, né? Que a gente muitas das vezes acha que não tem. A gente acha que não é egoísta, porque a gente já empresta nossas coisas, né? A gente já
não tem mais aquela ligação com os objetos e não se importa de emprestar. Eu pelo menos pensava assim, né? Logo no início eu passei por uma experiência a respeito do egoísmo muito interessante. Eu fui participar, logo no início que eu estava iniciando meus estudos doutrinários, começando a participar da doutrina, e eu frequentava uma casa e todo mês nós fazíamos um culto do Evangelho na casa de alguém, de uns companheiros, cada mês na companheira de uma casa. Claro que eu empresto, tranquilamente. E nem me importo se você não me devolver. Hoje eu já não me importo mais, viu? Não tem problema, eu empresto tranquilamente. Então nós fomos para esse culto do Evangelho. E estava assim, foi uma época assim de verão, como a gente está tendo hoje aqui no Rio. Quem não mora aqui no Rio não sabe qual é o que nós estamos passando aqui hoje, por exemplo, né? Com 39 graus, meus amigos. Está assim um calor, a umidade do ar baixíssima. Pois é, 39 deu na televisão, né? Mas aqui, e eu moro perto de Realengo, Dudu, então você já viu como é que nós estamos por aqui, né? Bangu também, nossa senhora, nem falo. Nem vou para aquelas áreas de lá agora, esses dias. Mas então nós estávamos num dia desse de verão e a gente reunido assim, né? E falando justamente sobre o calor. E a gente tinha feito o culto, né? E no culto o tema tinha sido justamente esse, o egoísmo. E aí cada um deu a sua opinião e tal. E aí eu fiz a minha colocação lá de iniciante, né? Sem muitos conhecimentos de doutrina e tal, mas coloquei que eu não tinha essa problemática, eu não era egoísta. Esse problema eu não tenho, esse defeito eu não tenho, né? Eu não sou egoísta, eu não me importo de emprestar minhas coisas, eu empresto tudo que eu tenho é dos meus amigos e tal. E acabou o culto e a gente se reuniu para fazer um lanchinho depois e conversando sobre calor. E aí, essa que vos fala, que tinha aberto a boca durante o culto para dizer que não era egoísta, abre o bocão e diz assim: eu não gosto de calor. Por mim, eu queria que fosse só inverno, e o ano inteiro inverno. Aí uma colega do lado virou para mim e falou assim: nossa, e você disse que não é egoísta, hein? Aí eu falei assim: não, mas eu não sou egoísta. Na maior ingenuidade, mas eu não sou egoísta, eu só não gosto do calor. Por mim podia ser inverno. Aí ela virou para mim e perguntou assim: você já pensou nas pessoas que se sentem mal no inverno? Como você se sente no verão, existem pessoas que não se sentem bem no inverno. Pessoas que têm problema de bronquite, asmática, essas coisas assim, sofrem muito no inverno. E como é que elas ficariam se o ano inteiro fosse inverno? Gente, aquilo foi assim um toim, né, na minha cabeça, no alto da cuca, assim, bem no alto, como se eu tivesse levado uma martelada. Eu parei e pensei: pois é, e a gente abre a boca para não dizer que não é egoísta, que não é isso, que não é aquilo. E aí a gente lembra aquilo que Santo Agostinho nos fala, né? Para a gente estar sempre vigiando e refletindo e observando os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Porque muitas das vezes a gente está falando uma coisa e fazendo outra. Você acaba de falar uma coisa aqui, mais um pouquinho à frente você está fazendo contrariamente àquilo que você falou. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Porque é um trabalho complicado, é um trabalho difícil. Você abre a boca e diz, devem, né, Balque? O Balque coloca que pensamentos e palavras devem ser vigiadas. A gente tem que refletir muito sobre o que a gente está falando e analisar se o que nós estamos falando está em acordo com as nossas atitudes, com os nossos atos. Porque falar é muito fácil e é muito bonito. Eu sempre digo isso aqui: passar estudo aqui, fazer palestras, isso é muito fácil. Qualquer um de nós pode fazer. É só não ter vergonha de falar, né? Quem não é tímido. Mas, por quê? Porque você pega os livros, você vai, você estuda, você pesquisa, você colhe material, monta lá o seu estudo e traz uma boa. Agora, a prática disso tudo, aí é outra coisa, né? Infelizmente a gente ainda está assim bem
atrasadinho na prática de todo esse conhecimento que a gente já tem. E os espíritos vêm chamando a atenção para nós sobre isso, né? Dizendo que conhecimento nós já temos o suficiente para nos transformarmos e sermos melhores. O que está faltando agora é cada um botar a mão na massa mesmo, pegar na enxada, né? E trabalhar. E trabalhar. Trabalhar como? Colocando em prática tudo isso, todo esse conhecimento que a gente tem. O Dudu coloca ali, mas se você já percebeu que não era para falar aquilo e porque você sentiu que errado estava, aí conta no seu futuro. Sim, você reconhecer, né, que você pensou, ou falou, ou agiu de maneira equivocada, já é um caminho andado. Porque ainda existe um orgulho tão grande em determinadas pessoas que elas não reconhecem, né? Eu poderia muito bem achar que não, ninguém sofre no inverno. Verão é que todo mundo sofre. Mas não, graças a Deus, na mesma hora eu reconheci, nunca mais eu abri a boca para falar que queria só inverno. Ao contrário, eu digo, nós já tivemos o inverno, agora é a vez do verão. O problema é que aqui no Rio de Janeiro a gente não tem inverno, né? Aí o pessoal que não se dá bem no verão fica no prejuízo. Mas vamos lá, deixando as brincadeiras de lado, é o que Kardec está dizendo aqui. Para que nós não tenhamos, né, sofrimento, para que a gente não tenha desespero, para que a gente não fique naquele estágio desesperador, quando desencarnarmos, o que a gente tem é que trabalhar esses sentimentos aqui, que ainda são muito fortes em todos nós e que são a causa das nossas dores. Nada mais nos causa dor a não ser isso: inveja, ódio, ciúme, orgulho, egoísmo, não praticar o bem, não fazer a caridade, não amar o seu próximo. Isso é que é a causa maior das nossas dores e dos nossos sofrimentos. O Negrão colocou aí, quero ver quem no nosso estágio não tem orgulho. Não existe, Negrão. Todos nós que estamos aqui nesse planeta, quem está encarnado aqui, ainda está aqui justamente para trabalhar isso. Esses sentimentos todos. A gente ainda tem. Uns já mais fortes do que o outro já nem tanto, mas ainda temos. E é por isso que a gente tem que trabalhar. E as oportunidades, as situações, elas vêm acontecer na nossa vida justamente para isso. Por isso que a gente tem que estar com o conhecimento e preparado para, na hora que acontecer, não é? É aquela história, você diz, eu quero paciência, Deus me dê paciência, né? Deus me dá paciência. Você vive pedindo paciência. Aí você vai para a fila do supermercado. Chega na hora da fila do supermercado, na hora que você vai passar as suas compras, é que vem lá o menino trocar a bobina da máquina, ou que vai ter que trocar a menina que estava no caixa, vai ter substituição e tudo, e aí se atrasa. Como é que você reage diante disso? Você acabou de fazer uma prece pedindo a Deus paciência, né? Aí haja paciência. Aí o que acontece? Deus, né, de acordo com as leis, vem colocando situações justamente para a gente praticar a paciência, para a gente treinar a paciência que a gente está pedindo. Porque pedir a paciência e não ter situações para colocar ela em prática não adianta. Então acontece uma coisinha dessa. Aí você lá se esbraveja, né? Aí fica desesperado e se altera. E, nossa Senhora, pronto, aí aquele descontrole total. Por quê? Está trabalhando aqui, está estudando aqui, tem esse conhecimento, e na hora de colocar na prática, cadê? Então é isso que os Espíritos têm chamado muito a atenção da gente, né? As mensagens que têm vindo, para a gente trabalhar já a prática disso tudo. Porque realmente, meus amigos, conhecimento, a gente já tem bastante aqui. Né? A doutrina nos oferece conhecimento aqui que a gente não tem ainda condição de vivenciar tudo. Boa noite, Bartolomeu, seja bem-vindo. O Dudu colocou, o número de crianças e idosos que invadem os hospitais no inverno é gigante por problemas respiratórios. Pois é, né? Mas eu não pensei nisso, né, Dudu? Hoje eu já penso. E até já peço também para que o inverno não seja tão rigoroso como costuma ser, né? Bom,
Aí Kardec diz para nós assim: os sofrimentos físicos, por que tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram o espírito, mas apenas o corpo. Então, a dor que você sentiu quando você, por exemplo, quebrou um braço, a dor que você sentiu quando você deu uma topada e machucou o dedão do pé, a dor que você sentiu quando você cortou um dedo, quando estava lá descascando as batatas para fazer um almoço, né? A dor que você sentiu, a martelada que você deu no dedo quando estava fazendo alguma coisa, essas dores vão ficar. Você não vai se lembrar de nada disso. Por quê? Porque são dores do corpo. É o que ele está dizendo aqui. Não pertencem, não afetam o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Então, olha só, a gente sabendo disso, o que a gente tem que fazer agora? Com esse conhecimento que está aqui, ó, bem claro, Kardec dizendo para nós. Vou ler novamente o texto. Ó. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sobre o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. É isso aí, Balk. Temos que vencer o nosso maior adversário, que somos nós mesmos. E Kardec então diz: os sofrimentos físicos, porque tivermos passado, não nos deixarão nenhuma lembrança penosa, se nós estivermos agindo dessa maneira. Não restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Então, a que conclusão a gente chega? O que vai nos dar paz, o que vai nos dar harmonia, o que vai nos dar tranquilidade ao desencarnarmos, vai ser uma consciência tranquila. Nada que chegue, que fique na nossa consciência, batendo lá e avisando: isso você não deveria ter feito, isso você não podia ter feito. Então a gente tem que trabalhar, olhar para dentro, fazer mesmo aquilo que Santo Agostinho nos aconselha lá numa das últimas questões aqui desse livro. Vamos nos olhar para dentro de nós e ver ainda vamos dizer assim, o grau que a gente ainda tem desses sentimentos negativos, porque são esses sentimentos que vão nos trazer desespero ao desencarnarmos. Esses sentimentos é que vão deixar em nós, vão nos colocar lá no estágio, né, no estado em que nós vamos estar nos sentindo, ou tranquilo ou desesperado, por conta desses sentimentos. Então a gente tem que começar a trabalhar. A gente não vai conseguir vencer todos numa encarnação. Deus sabe disso, nosso Mestre Jesus sabe, nossos guias, nossos mentores também sabem. Para isso, a lei de Deus vai nos oferecer quantas encarnações forem necessárias para a gente poder corrigir, trabalhar esses sentimentos. Mas não é por conta disso que a gente vai se acomodar e ir deixando. A gente já tem que ir observando, ver o que te incomoda mais. Eu aprendi isso, é você olhar para dentro de você e ver aquelas coisas que ainda te irritam. Coisas que os outros fazem
e que ainda te irritam. Essas coisas que ainda nos irritam é que a gente precisa justamente combater, porque elas estão em nós. Tem coisas que as pessoas fazem que nós nem nos incomodamos, não nos abalam em nada, mas existem outras que nos irritam, e essas é que a gente tem que trabalhar e combater, porque é essas que estão acusando para nós ainda esses sentimentos negativos, como ele cita aqui. E aí ele diz: interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos pertencentes a todas as classes sociais, de todas as posições. Então Kardec fez, uma evocação e conversou com todos os espíritos que ele podia a respeito. E ele diz: estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as modificações que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. Para aqueles, quando ele diz aqui para aqueles que tomaram o bom caminho, para aqueles que tomaram o caminho de trabalhar, de se esforçar para vencer essas más inclinações ainda que a gente tem. Mesmo que a gente não consiga vencer todas, mas o esforço que a gente está fazendo para vencê-las é que vai nos dar essa tranquilidade que ele fala aqui, essa felicidade inefável. E ele termina esse comentário dizendo: de onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. Esse finalzinho que Kardec coloca aqui é um aprendizado muito importante para todos nós. É que é difícil a gente se conscientizar disso. Eu mesma custei a entender, a raciocinar e entender bem esse processo. Quando ele diz aqui que as nossas dores e as nossas felicidades são responsabilidades exclusivamente nossas. Nós aqui estamos juntos aqui estudando, mas nenhum de nós aqui vai causar dor ou felicidade ao outro. Ninguém vai fazer isso ao outro, se o outro não estiver propício a isso. Então, tudo que nós passamos, todas as dores, todas as dificuldades, todas as coisas, entre aspas, ruins que nós passamos, são consequências dos nossos próprios atos. Esse aprendizado que a doutrina espírita nos traz, meus irmãos, é um valioso conhecimento, uma valiosa informação. Porque a partir desse momento eu me conscientizo de que todos os meus atos vão trazer consequências para mim. Então é motivação para que eu me esforce para cometer atos que venham me trazer consequências boas. É trabalho árduo. Mas esse conhecimento é muito importante, porque antes disso, o que a gente pensava? Tudo que acontece na vida da gente, ou de quem está junto com a gente, que a gente observava, a gente sempre tinha aquela célebre frase: são desígnios de Deus. A Deus quis assim. Deus quer que ele passe por essa dificuldade. Deus quer que caia uma chuva e invada as casas e morra todo mundo alagado. E que as pessoas percam tudo. Deus quer que uma criatura, como nós comentamos aqui, uma notícia que vimos na semana passada aí no jornal, que eu fiquei assim, se não é a doutrina espírita, a gente não encontra explicação para isso. Uma criatura, pessoa boa,
de comportamento moral elevado, namora uma moça durante 6 ou 7 anos, se não me engano, prepara o dia mais feliz da sua vida, que foi o dia do seu casamento, seria o dia do casamento, vão para a igreja, se casam, termina o casamento, vão para a festa, comemorar a festa, cortam o bolo, fazem um brinde, e o noivo, meus amigos, resolve guardar a taça que ele brindou, a felicidade dele, né? O ápice de tudo aquilo que ele tinha sonhado a vida toda e conseguiu realizar naquele dia, ele resolve guardar a taça no bolso da calça. E quando se despede da festa dos convidados e vai partir para a lua de mel, tropeça, cai, e essa taça que estava no bolso se quebra e corta uma de suas artérias importantíssimas. E o jovem desencarna na noite do seu casamento. Sem doutrina espírita, sem lei das vidas sucessivas, como nós estávamos estudando ontem, como a gente vai explicar isso? Aí vem aquela frase, já que todo mundo já decorou e fala e não sabe nem porquê. São desígnios de Deus. Deus quis assim. Aí será que Deus quis mesmo que uma criatura trabalhasse, batalhasse, crescesse, evoluísse e tentasse realizar, fizesse todo o esforço para realizar o seu sonho, que era casar e ser feliz com a sua amada, e no dia do que ele vai realizar o seu sonho ele morre? Deus quer isso? Que Deus é esse? Isso é um exemplo que a gente está colocando aqui, porque foi como comentado, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e aqui saiu em todos os jornais, deu notícia, né? E entrevista com os parentes, com os familiares, e todo mundo sem entender nada. Por isso que a gente está comentando aqui. E foi um fato que mexeu muito comigo, né? Porque eu também fiquei, nossa, se não é a doutrina espírita, a gente se revolta contra Deus diante de uma situação dessa, não é? Tá aí. Então, o que a própria doutrina nos ensina. Com certeza, isso não foi castigo de Deus com esse rapaz, não foi um acaso, ele não tropeçou sem querer, nada. Né? Alguma coisa ele fez que veio trazer essa consequência para ele. E que nós aqui não temos o conhecimento, não sabemos, não podemos julgar. Mas sabemos sim que são consequência de seus atos em vidas passadas. Disso a gente tem certeza. Nós sabemos que não é nenhuma injustiça de Deus, castigo nem punição de Deus. Não é? O Balque colocou ali para nós: precisamos saber que a Terra não é clube campestre, sim escola, oficina e hospital, onde temos a oportunidade de evoluir, de nos tratar, de aprendermos, né? Balque, tem a oficina, que é para a gente colocar em prática, e é o hospital, porque é onde a gente vem também se tratar. E o Sandro coloca: pois é, Beth, que Deus é esse que dá a alguns filhos o dom para ser um ótimo cantor e ganhar muito dinheiro, e outro filho ele dá uma ponte para morar embaixo. Enquanto alguns não têm dinheiro nem para as suas necessidades, outros têm tanto até para provocar guerras, construir armas de destruição em massa. Que Deus é esse? Pois é. Se nós formos pensar dessa maneira, né, Sandro, a gente não vai acreditar em Deus. A gente não vai olhar Deus como um pai de amor. Agora, quando isso tudo nos foi esclarecido pelos Espíritos, né, que tudo isso são consequências dos nossos atos em função desses sentimentos negativos que nós ainda possuímos e que estamos aqui trabalhando para vencer, aí a gente vai entender que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa de nada. Que nós é que somos os responsáveis por isso. Nós ainda que estamos muito envolvidos justamente pelo orgulho, muito envolvidos pelo egoísmo. E a gente não precisa ir muito longe, não. Vamos olhar à nossa volta, né? Isso, Bal, que a escolha é nossa. No nosso dia a dia, nos pequenos atos. E a gente vai esquecendo da lei de causa e efeito. A gente vai esquecendo que qualquer movimento que eu faça vai ter
uma resposta lá adiante. Qualquer palavra que eu diga, qualquer ato que eu cometa, vai me trazer consequência. A gente esquece disso e aí sai atropelando tudo. É por isso que a gente tem que ter essa consciência. A gente não pode esquecer disso. Kardec termina esse comentário aqui com essa frase que é sensacional. Sofrem, é porque assim quiseram. Sofremos. Hoje, eu custei a aceitar isso, meus irmãos. Porque a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu sou capaz de fazer atos, cometer atos que vão me trazer consequências ruins? Aí a gente percebe, envolvidos por esses sentimentos e pela ignorância. Porque hoje, né, que a gente tem o conhecimento, a gente já tem ainda esses sentimentos, sabe que ainda é orgulhoso, sabe que ainda é egoísta, sabe que ainda é ciumento, sabe que ainda é vaidoso, invejoso, ambicioso, isso tudo. Mas a gente está aqui trabalhando para vencer isso tudo, para combater todos esses sentimentos. Antes não, antes a gente não tinha esse conhecimento. Por isso que Jesus disse lá, a quem muito foi dado, mais será cobrado. Então a gente tem que estar aqui, sempre vigilante em relação a isso. Dudu coloca, esse é o Deus que me deu a chance hoje de estar aqui estudando e compreendendo essas coisas que nos machucaram, ou até machucam nossos pensamentos, mas que aos poucos vamos entendendo o fato de uma resposta estará sendo dada. E só temos que acreditar nesse Deus que nunca fará nada contra nós, sua criação. Pois é, Dudu, muito lindo isso aí que você escreveu, e isso é que a gente precisa entender. Deus fez tudo para que nós fôssemos felizes. Se a gente parar e for observar a lei, que a gente vai estudar aqui, as leis de Deus aqui no Livro dos Espíritos, as leis morais, elas são perfeitas para que o cidadão seja feliz. Mas nós fugimos da lei. Por conta desses sentimentos, do orgulho, o que a gente faz? Se olha a natureza, que é a criação divina, não tem nada errado. Nada errado. Tudo é perfeito. Olha para esse universo. Nenhuma estrela, milhões e bilhões de estrelas que existem aí, nenhuma encosta uma na outra. Nenhuma bate uma na outra. Você vê tudo perfeito, tudo correto. A natureza perto de você. Você vai ao mar, olha o mar, que coisa perfeita. Aí o homem vai e quer mostrar que sabe mais que Deus, que pode mais que Deus. Aí acaba fazendo bobagem. Aí esquece da lei de causa e efeito. Nós estamos sendo conduzidos por conta dessa lei. Tudo aquilo que nós fazemos, vem a consequência depois. Então esse final que Kardec coloca aqui é nos chamando a atenção sobre isso. E a gente não pode esquecer disso no nosso dia a dia. Desde o momento que a gente levanta, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa: eu sou responsável pelos meus atos. Tudo que eu fizer hoje, eu vou construir consequências para mim mesmo. Então eu tenho que ser inteligente para só fazer coisas que me tragam consequências boas. É assim que a gente tem que começar o nosso dia, né? Para poder levar ali tudo direitinho e se esforçando. E porque é trabalho contínuo. A cada minuto da nossa existência é trabalho, a situação que você tem, que você vê, que chega para você trabalhar muito esses sentimentos aí. É trabalhar orgulho, é trabalhar a paciência, é trabalhar a indulgência, é trabalhar o perdão, é trabalhar isso tudo. É que a gente esquece e deixa passar as oportunidades, né? Boa tarde, DJ, seja bem-vindo. Bom, meus amigos, a gente vai entrar aqui agora num outro capítulo. Finalmente terminamos, Dudu,
essa sensação dos espíritos. Então a gente vai entrar aqui agora na escolha das provas, que é um tema também, um assunto muito interessante e muito importante para nós, para a gente poder entender que a situação em que nos encontramos não foram imposições de Deus, como também a gente escuta muito as pessoas dizendo, né? E a gente já falou também muito isso. Ah, Deus quis assim. Ah, eu estou passando por isso porque Deus quer. Deus quer que eu sofra, Deus quer que eu passe dificuldade, Deus quer que eu... tudo de ruim, Deus quer que aconteça comigo. Pela nossa ignorância, a gente pensa assim. Então, quando a gente vem e tem um conhecimento, né, tem um esclarecimento desse aqui, das escolhas das nossas provas, né, da situação que nós que a situação em que nós nos encontramos foram escolhas nossas, a coisa vai começando a ficar. Por isso que a doutrina é consoladora, porque ela vem te esclarecer, e quando você fica esclarecido, você faz assim: ai, que alívio. Ah, então é isso? Ah, então eu vou procurar fazer de maneira diferente. Bartolomeu coloca para nós queremos o certificado do nosso curso aqui na Terra, sem as experiências necessárias. Pois é, né? É aquela história, você quer o diploma, mas você não trabalha aqui, não está estudando, não está se esforçando para poder conseguir terminar o curso e receber o diploma lá. Você quer diploma, e muitas das vezes, se a gente puder, né, passar a perna e ir lá e comprar, a gente vai lá tentar comprar. Só que o diploma da vida, o diploma da perfeição, como espíritos imortais que nós somos, não tem como comprar. Tem que ser conquistado e individualmente. Eu não posso conquistar para vocês e nem vocês podem conquistar para mim. Cada um é que é responsável pela conquista do seu diploma. Lá, para receber lá o diploma lá de espírito perfeito, né? Ou menos imperfeito, vamos dizer assim. E aí a gente vem então estudar isso, né? As escolhas da prova. E na questão 258, capítulo 5, escolha das provas. A questão 258. Bal, que a porta é estreita, mas é por essa porta que a gente tem que passar. Essa é que é a porta da felicidade. Porque ela é estreita para a gente entrar. Então a gente tem que fazer aquela dieta. Mas depois que a gente passa por ela, né, lá na frente, ela vai se alargando. E aí as coisas vão ficando boas para nós, né? Então é por isso que a gente tem que se esforçar para passar nessa porta estreita. Que a porta larga depois afunila. E aí para você passar, não é fácil. Então na questão 258, Kardec perguntou aos espíritos: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Quer dizer, eu desencarnei, estou lá na erraticidade, no mundo espiritual. Estou me preparando, revendo meus conceitos, vendo o que eu precisei fazer e não fiz, me avaliando e planejando uma nova encarnação. Estou lá com os meus guias, com os meus mentores, fazendo esse planejamento. A pergunta que Kardec faz aqui é justamente isso. Eu tenho consciência de tudo aquilo que eu preciso passar, que eu vou passar na próxima existência, ou seja, na próxima encarnação? E a resposta foi a seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, meus amigos, olha só, falando de uma maneira geral, é lógico que a gente sabe que existem as exceções, mas a gente está falando aqui de maneira geral.
Isso, Dudu, a escolha é minha. Então, se eu estou aqui nesse Rio de Janeiro, sofrendo com esse calor de 39 graus, e nasci aqui, estou vivendo aqui, é escolha minha. Eu precisava desse aprendizado, de passar por essa dificuldade, para poder crescer, para poder aprender, trabalhar alguma coisa em mim, que só podia ser trabalhado nesse ambiente aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. Nem o local que a gente nasce, nem o local onde nós vivemos, ele não foi escolhido aleatoriamente. Nós tivemos um encontro uma vez no nosso centro aqui no Rio de Janeiro, sobre a vida e a obra de Dr. Bezerra de Menezes, né? Culpa do seu pai. Pois é, a gente sempre joga a culpa. E a minha também é culpa do meu pai, porque ele saiu lá do interior de Minas, que eu adoro, e veio viver no Rio de Janeiro. Ele e a minha mãe se conheceram aqui, se casaram, e eu vim nascer aqui. Então a culpa é deles. Por que será, né, que eu vim nascer aqui? Então, eu queria bem estar lá pelo interior de Minas, numa cidadezinha daquela lá tranquila. Mas será que eu estaria crescendo? Será que eu estaria evoluindo lá, aprendendo alguma coisa? Né? Então, o que eu preciso aprender, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso desenvolver em mim, está aqui. Isso me foi dito, Dudu, pelo seu altivo, no centro espírita que a gente frequenta. Né? Eu falava muito isso. Não, eu nem, Dalk, eu não desgosto do meu Rio, não. Eu amo o meu Rio de Janeiro. Mas eu não vou negar para você que esse calor aqui do Rio é escaldante. Esse calor eu não me conformo com ele, não. Eu amo o Rio de Janeiro. A cidade é linda, o povo é maravilhoso. Mas, né, esse calor aqui é que eu estou dando um exemplo desse calor. Também a gente está falando assim, né, como exemplo, né? Então, eu uma vez questionei isso o altivo, né, que era o dirigente do nosso centro aqui no Rio de Janeiro. Conversando com ele, eu falava: poxa, seu altivo, eu tinha tanta vontade de morar numa cidade do interior, né, em Minas, por exemplo, que eu viajo muito para lá, porque a família da minha mãe e do meu pai são de lá, né? Então a gente viajava muito para lá, aquelas cidades tranquilas. Eu adoro aquele ambiente ali, aquelas cidades históricas ali. Nossa, quando eu fui lá, meu Deus do céu, parecia que eu estava num paraíso. Eu me sentia assim, numa felicidade só. Aí a resposta, né, do seu altivo para mim foi a seguinte: Ouro Preto. Nossa, Dudu, que emoção quando eu cheguei nessa cidade. E aí a resposta dele para mim foi a seguinte: filha, com certeza você já passou por aqui, já teve o aprendizado que tinha que ter aqui. Então, se você continuar nascendo aqui, você não vai aprender mais nada. Então você tinha que nascer lá no Rio de Janeiro, onde você está, porque é lá que você está aprendendo, que você está trabalhando, que você está desenvolvendo tudo aquilo que você precisa nessa encarnação. E pode tirar, ainda brincou comigo, ainda falou, pode tirar seu cavalinho da chuva que você não vai sair do Rio de Janeiro. E é verdade que eu já tentei e não consigo. Por quê? Porque o meu compromisso é aqui. Eu escolhi nascer aqui. Que eu só vou entender depois que eu desencarnar. Mas eu escolhi nascer aqui, no Rio de Janeiro. É o que ele está dizendo aqui para nós. Todos nós possuímos o nosso livre-arbítrio. E dentro das nossas possibilidades, né, do estágio em que nós nos encontramos, nós podemos e conseguimos e realizamos isso. Escolhemos as nossas provas, desde que a gente tenha responsabilidade para poder assumir. Então a espiritualidade permite. Né? E aí ele perguntou mais adiante: não é Deus que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Olha a pergunta que Kardec faz. Por que ele falou isso? Porque era o que era muito dito, e até hoje ainda é, né? Muitas pessoas acham que as dificuldades que nós passamos são castigos. Não é. Aí a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus.
porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Gente, prestem atenção nessa resposta. A pergunta foi: não é Deus quem impõe as tribulações da vida que nós temos como castigo? E a resposta está aí. Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha. Olha só, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Então, quando estava lá fazendo o meu planejamento reencarnatório, eu tenho certeza que eu precisava nascer aqui no Rio de Janeiro, ter a profissão que eu tive, que eu tenho, trabalhar como eu trabalhei, passar por todas as dificuldades que eu tenho passado e que ainda vou passar. São escolhas minhas, porque eu precisava desse momento. Eu precisava de passar por todas essas provas para aprender, para combater as coisas ruins que eu ainda tenho e deixar brotar as coisas boas que nós temos, as nossas potências. Então são escolhas nossas. Você, DJ, que colocou aí que nasceu lá em Varginha, você escolheu nascer em Varginha por alguma razão necessária tua, de necessidade tua. O Sandro, que está lá em Salvador, que me convidou para ir morar em Salvador, que se eu pudesse eu ia, Sandro, mas os meus compromissos são aqui no Rio, meu querido. Eu não posso abandonar, eu não quero perder a minha encarnação. Então, eu estou aqui, mas você que está em Salvador, o seu compromisso é aí por escolha sua. E cada um de vocês aqui, onde estiverem, são escolhas que nós fizemos de acordo com as nossas necessidades de evoluir, de crescermos. Então, olha só como ele diz: perguntareis agora por que Deus fez tal lei em vez de tal outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. A escolha é nossa. Isso é forte da gente ouvir, não é? É triste a gente ouvir isso, mas é a verdade, é a realidade. O caminho do bem está à nossa frente, como está o caminho do mal. E esse caminho que a gente vai traçar é escolha nossa. E ele continua: mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação. Quer dizer, se nós escolhemos o caminho errado, escolhermos as coisas erradas, aqui e agora como encarnados, a gente ainda tem uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele. Pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Então Deus pune, Deus castiga. Não castiga, gente. Deus não pune ninguém. Se Ele vai nos dar todas as oportunidades da gente refazer quantas vezes forem necessárias aquilo que nós fizemos de maneira errada, isso é um Deus de amor. Então Ele não castiga, Ele não pune ninguém. Se passamos por dificuldades, voltamos lá naquela mesma tecla. São consequências dos nossos atos. Olha aqui, está bem claro isso aqui. Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Eu preciso ter esse entendimento. O que Deus planejou para mim, o que Deus colocou para mim, o que Ele criou, as leis que Ele criou, as oportunidades que Ele me oferece para eu caminhar e evoluir, e aquilo que eu acho que é o certo e resolvo fazer. Aí continua ainda aqui os Espíritos dizendo: se um perigo vos ameaça, não fostes vós que os criastes, mas Deus.
Tivestes, porém, a vontade de vos expor a ele, porque considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então veja bem, quando eu estou lá num local que vem uma chuva, que é um fenômeno natural, e que enche tudo, e que invade tudo, e que invade a minha casa, e que carrega tudo, e que me deixa com a roupa do corpo, não foi Deus que quis isso. Deus fez o fenômeno da chuva. É natural. Agora, a dificuldade causada por aquele fenômeno foi escolha minha. Eu precisava passar por essa dificuldade para aprender alguma coisa. Isso é o homem que fez. É isso aí, Dudu. E aí, volta lá. Eu tenho que sofrer a consequência do meu ato. Se eu devastei, se eu jogo lixo na rua, se eu entupo os bueiros, não é? Se eu não tenho cuidado, se eu não sou disciplinada, o que vai acontecer? A chuva, quando vier, vai encher a minha casa. Aí a culpa é de Deus? Não, Deus só mandou a chuva, que sempre caiu da mesma maneira. Só que diante do comportamento do homem, né, vamos falar assim, do que nós estamos fazendo aqui no nosso ambiente, as consequências estão sendo outras do que era antigamente. E aí a gente vai dizer que é castigo de Deus. Então está bem claro isso aqui, meus amigos. Deus estabeleceu as leis. Ele criou as leis para atender às nossas necessidades. E nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer as escolhas. Aí, as consequências são em função das escolhas que nós fazemos. E ele não interfere. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Existe uma comédia, esse trabalho, esse processo do que é o livre-arbítrio. O nome do filme é O Todo-Poderoso, com um ator cômico aí, Jim Carrey, se não me engano. Não sei se pronuncia o nome. É uma comédia muito engraçada, mas que passa uma mensagem muito linda, que serviu até de tema para um dos nossos encontros aqui na nossa casa espírita. Por quê? Porque ele quer ser Deus. Ele acha que ele é um infeliz na vida, que tudo para ele dá errado, que nada serve, tudo, até uma topada que ele dá, ele diz que é porque ele não tem o poder. Então ele quer ter o poder de Deus. E ele acha que se ele fosse Deus, o mundo seria melhor. Aí Deus vem na figura de um homem para ele e diz: toma, está aqui o meu poder todo para você. Você vai ser Deus. Agora, tem uma condição, uma coisa que você não pode fazer. E aí ele pergunta: o quê? Você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. E aí vocês vão assistir o filme para ver o que acontece com essa impossibilidade aí de mexer no livre-arbítrio. Mostrando para nós que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. Então eu escolho ir por aquele lugar ali, por aquela estrada, Deus permite. O que acontece é que ele vai me proteger e vai chegar determinado momento em que eu não tenha mais condição de caminhar e passar ali, ele vai me segurar. Aí vem a dor. A dor que vai me dizer que eu tenho que parar e volto. Né? Mas as escolhas sempre são minhas e Deus permite que eu as faça. O filme é O Todo-Poderoso, o Conceição. É um filme, uma comédia com Jim Carrey, que vem mostrando ali, falando sobre o livre-arbítrio, né? É interessantíssimo esse filme. A gente está encerrando, Dudu. Nós estamos então encerrando aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Iniciamos o capítulo 5 e a gente vai parar aqui nessa questão. Na próxima semana a gente inicia na 259, que é um assunto muito interessante esse aqui, bem esclarecedor a respeito das escolhas das nossas provas, né? E aí a gente fica entendendo que não pode ficar botando a culpa no outro das coisas ruins que me acontecem, e também das coisas boas.
Então a gente encerra agradecendo sempre a presença de todos e fazendo aquele célebre convite. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento?